Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, mais uma análise tática, desta vez de Palmeiras 0, Vitória 2. Que o Vitória fez um bom segundo tempo e não foi bem no primeiro tempo, a gente sabe. Porém, quais foram as dinâmicas, o que aconteceu no jogo? A gente já fez a análise aqui da partida de ida, entre aspas, no primeiro turno no Barradão, e a gente trouxe algumas questões que ficaram evidentes, como o Palmeiras tem muita referência individual, a gente falou isso antes do jogo, mostrou isso depois do jogo, e também o próprio Vitória. Porém, naquela época, o treinador era Léo Condé. O que é que a gente fez de diferente? Quais foram as dinâmicas ofensivas, o sistema de jogo, a ideia, o que é que o adversário fez? Tudo isso na nossa análise com o Paulo Analista. A meta tá aí, de 3 mil likes, então se você puder, não esquece de apertar no gostei e de apertar no inscrever-se. Vamos lá, Paulo, já vou dar o play aqui para você trazer imagens exclusivas do Allianz Parque para mais uma análise tática para que a gente entenda de fato o que aconteceu dentro do jogo. E claro, inscreva-se no canto, meta de 75 mil aí até 10 de julho, vamos lá. Exatamente, Léo, é um jogo com muitas nuances e, como você falou muito bem, a gente vai trazer aqui a análise exclusiva de tudo o que aconteceu lá do Allianz Parque. Podemos estar presente mais uma vitória do Vitória fora de casa, a segunda que o Canto estava presente e com o Vitória vencendo, graças a Deus. O Vitória não venceu fora de casa sem um Canto rubro-negro, e o bom da gente estar fora de casa é que dá para trazer um conteúdo exclusivo do estádio com a câmera aberta, que é que vocês vão observar aqui. Vamos começar falando sobre a fase ofensiva do Vitória. A gente vai começar a trazer uma das dinâmicas que desde os primeiros minutos, tanto eu quanto o Léo quanto o Vitor, começamos a enfatizar bastante durante a transmissão, que ficou bem notório, que era o jogo longo buscando a referência. No caso do jogo contra o Palmeiras, buscando o Janderson. A gente tinha ali algumas ameaças de escapes pelo lado direito, com tabelas curtas entre Mateuzinho e William Leva, mas a gente sabe também que o primeiro tempo foi quase defesa contra-ataque, né? O Vitória praticamente não atacou no primeiro tempo. Eu trouxe aqui somente as ideias do Vitória, porque realmente foi um jogo de pouquíssima produção no primeiro tempo. Acho que foi 70%, 30% de posse de bola do Palmeiras. Aqui a gente pôde ver Lepo aberto na direita em amplitude, Oswaldo aberto na esquerda em amplitude. O Vitória ali nos raros momentos em que o Palmeiras não estava fazendo a marcação pressão, meu homem, que a gente vai trazer já nos próximos vídeos, com o Vitória, como eu falei, tentando espetar jogadores dos dois lados do campo. Novamente a dinâmica clara de buscar a referência no passe, no caso o Janderson, para fazer essas situações de pivô e triangulação curta na zona da bola para gerar situações de ataque à profundidade, que a gente já viu de Thiago Carpini. E aqui a gente vai começar a entender o que foi que o Palmeiras fez para dificultar tanta saída de bola do Vitória, a dinâmica que Abel Ferreira implementou no Palmeiras desde a sua chegada, e que curiosamente vocês viram muito desse frame aqui na Série B do ano passado, no Campeonato Baiano, com o Léo Condé, que a gente tinha a referência da marcação por encaixe individual, ou seja, a marcação homem a homem, que é o que o Palmeiras está fazendo. E essa marcação homem a homem acabou dificultando um pouco a nossa saída de bola, que a gente tinha ali lucidez de algum momento de escape quando, novamente, o Janderson era acionado, principalmente com o Neres. Quem acompanhou a análise do Neres viu que a gente falou muito que o Neres tem essa capacidade de buscar referência com passe de ruptura longo. Aqui, outra vez, o Arcanjo buscando o Janderson ali na frente. Em algumas situações, o Janderson não conseguiu parar essa bola, e aí o Palmeiras recuperava em poucos segundos graças à sua marcação. Aqui, outra vez, marcação homem a homem. Por mais que tenha alguns que não tenham uma distância assim tão curta, a maioria era muito curta, e quando a bola entrava na zona, o outro encurtava, e isso fazia com que a nossa saída de bola fosse muito precária. Observe que em várias situações o Vitória não consegue trocar três passes, o Vitória não consegue ali fazer associações que o time de Thiago Carpini faz por muito tempo, e o Palmeiras ou conseguiu um remesso lateral ainda no campo de defesa do Vitória, ou recuperava a posse de bola com muita facilidade. Novamente, Lucas Arcanjo, bola em Janderson, Palmeiras ali vem na primeira bola, o Vitória até tenta ali uma segunda, e depois a gente vai observar que o Palmeiras consegue, né, fechar ali o espaço com o Janderson no lateral direito, ficou ali no mano a mano, ele infiltra na área para gerar uma situação de passo para trás, e aí o Palmeiras vem na cobertura. A Vitória tenta novamente criar uma situação, né, de contra-ataque, mas aí o Palmeiras já conseguiu fazer a rebatida. Então foram essas as dinâmicas que o Abel Ferreira fez e que dificultou muito a saída de bola do Vitória. Muita gente fala, né, que o jogo por encaixe é um jogo frágil, é um jogo vulnerável, é um jogo que acaba ali sendo qualquer um de aqueles do time que está executando, mas aqui a gente viu que o Palmeiras, durante o primeiro tempo, usou a marcação por encaixe, que muito tempo a gente criticou, e que deu muito certo no primeiro tempo, já que o Vitória não conseguia jogar. Como eu falei, a escapatória era bola Neres em Janderson, Oswaldo em Janderson, Wagner Leonardo buscando Oswaldo ou Janderson, e a gente não parava essa bola no ataque. O que a gente sempre fala aqui no canto, desde que a gente começou com as análises lá na Série C,
é que não se pode demonizar uma forma de jogar. A marcação por encaixe tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos. A marcação predominante zonal, que é o que a gente faz hoje com o Carpini, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. A gente não pode demonizar porque a gente acha que tá dando certo, porque a gente acha que não tá dando certo e porque a gente acha que seria melhor de outra forma. Depende, Léo Condé foi campeão da Série B assim, na Série A teve dificuldade. Já Abel Ferreira joga há muito tempo dessa forma. Renato Gaúcho no Grêmio foi vice-campeão brasileiro, marcando predominante por encaixe, com referências individuais. O próprio Cuiabá tem muita referência individual. O Cuiabá que todo ano botam que vai brigar para não cair, e a exceção de 2024 tá sempre ali na Sul-Americana, se escapando antes. Então, é a forma com que se executa, como você executa e com quais peças você executa. O que você pode executar também é o dedo aí no gostei, ó. A câmera não tá focando, mas aperta aí no like. Vamos que vamos para a segunda parte aqui da organização defensiva. Vamos lá, Paulo. Bom, aqui a gente vai entender o que foi que o Thiago Carpini buscou fazer para tentar anular um Palmeiras, que é um time que costuma ser muito volumoso dentro de casa, sobretudo no primeiro tempo. E a gente observar que o Vitória manteve a mesma ideia, que é só abrir um parêntese, Léo, que cada jogo vai nos ensinando. E no último jogo, pelo fato de a gente ter melhorado no segundo tempo, a gente saiu com a sensação de que o Vitória tinha que abominar agora o sistema com os 3 volantes, porque saiu do sistema e jogou melhor com 2 pontos e Matheusinho por dentro. Só que curiosamente esse jogo a gente não saiu em momento nenhum e deu um 2-0 do Palmeiras fora de casa. Então realmente tem muito além do que é desempenho, do que é estrutura e do que é executado. Vai ter noites que o sistema de 3 volantes vai ser bem executado e outros não, assim como também com 2 atacantes liberados e um meia por dentro. Curiosamente nesse jogo, sobretudo no segundo tempo, o nosso sistema de 3 volantes funcionou e foi muito importante. Aqui a gente trouxe o Vitória no 4-5-1, o Palmeiras que tinha ali uma marcação, ou melhor, uma proposta ofensiva no 3-2-4-1 em vários momentos, abrindo o Vanderlan de um lado, o Estevão do outro, por dentro ficava o Maurício e o Lázaro, e na frente o Rony. E aí tinha 2 médios atrás, que era o Richard Rios e o Gabriel Menino. Deixa eu observar aqui que o Palmeiras, né, tinha ali a saída de 3, que buscava ali fazer com que os zagueiros avançassem muito, né? Muitas vezes a gente observava os zagueiros do Palmeiras na primeira linha, com o Jay, o Naves e o Vitor Reis bem à frente do meio de campo, tentando circular essa bola de um lado para o outro, para fazer o que o Palmeiras gosta muito de acionar durante o jogo, que é bola na amplitude e também bola no entrelinhas, que nesse primeiro tempo acabou acionando mais do que deu certo do lado do campo. A gente vê aqui essa situação que o Rony por muito pouco não consegue gerar a finalização de uma jogada que se origina por um passe de ruptura no entrelinhas. Outra vez o Palmeiras variando para o 3-2-4-1, é claro que isso mudava muito. O Vitória que em vários momentos conseguia fazer esse balanço defensivo, gerando superioridade numérica na zona da bola, sobretudo nos corredores laterais. No segundo tempo, isso vai ser ainda mais evidenciado pela estrutura que a gente buscou fazer, algumas variações que funcionaram, mas o Palmeiras, como eu trouxe, buscava sempre verticalizar esse passe, já que, como o Vitória estava em bloco médio para baixo, constantemente o Naves, o Jay e o Vitor Reis tinham bola descoberta para construir o jogo. E aí, com muita movimentação, em alguns momentos eles conseguiram encontrar o homem livre flutuando na parte central do campo. Outra dinâmica que o Vitória buscou fazer, a dobra em cima de Estevão. Na maioria das vezes que o Estevão pegava na bola, tinha o Esteves e o Oswaldo para gerar dobra. Coisa que o Vitória fez também contra o Grêmio, por ter um Soteldo no lado direito. A gente fez ali a dobra com o Lepe e o Cáceres, em alguns momentos, o Cáceres e o Leonaldi. E aqui, nesse jogo, a gente pode ver que a dobra em Estevão funcionou. Talvez o ponto de maior vulnerabilidade do Vitória na primeira etapa, no momento defensivo, foi esse corredor central. Foi esse entre linhas, que em alguns momentos a bola acabava entrando. Claro que a gente tem que ser justo. Teve situações onde a gente conseguiu estancar muito rápido, em outras nem tanto. Em outras a gente permitiu uma finalização de fora da área, que o Richard Hughes acabou jogando 2 bolas. O Rony perdeu 2 bolas dentro da área, né? E isolou de 2 chances claríssimas de gol. Teve uma finalização do Maurício de fora da área, né? Como a gente vai observar nessa jogada agora. Então, essa foi a ideia do Vitória: fazer um 4-5-1, uma marcação com predominância zonal, fazendo balanço pro lado da bola. Só que aí, por ser bloco baixo, em alguns momentos, esse portador da bola do Palmeiras, da fase inicial de construção, tinha bola descoberta para acionar esse homem livre no interlinhas. E foi assim que o Palmeiras gerou tanta dificuldade no Vitória, né? Foram 2 tempos bem distintos. Primeiro, todo do Palmeiras, que podia ter caprichado um pouquinho mais no último terço, e
o Vitória com essa melhora significativa no segundo tempo. Paulo, aproveitando para a galera que não acompanha tanto as análises, nesse frame aqui você consegue entender bem a diferença da referência individual do Palmeiras para o nosso balanço por zona. Se você olhar aqui do lado esquerdo, tem um atleta do Palmeiras livre, porém o Vitória está todo balançado para o lado da bola. Até segunda ordem, isso aqui não é um problema. Por exemplo, contra o Galo, isso foi um problema. Por quê? Porque é dinâmica e característica do Galo pegar o ponta do lado oposto livre. Eles atraem o time para o centro para pegar do lado oposto. A gente teve dificuldade no primeiro tempo contra o Galo, diversos momentos por conta dessa dinâmica do time de Gabriel Milito, que entrou não só contra o Vitória, como vai entrar contra a maioria dos times da Série A, porque é uma ideia muito forte do Galo, de explorar esse lado oposto. Então, até segunda ordem, você ter esse cara aqui sozinho não é um problema, desde que, como o Paulo destacou muito bem na análise, você faça o balanço bem feito para o lado e você impeça a progressão de jogada, conseguindo fazer uma dinâmica boa o suficiente para neutralizar isso daqui. É bom para a galera perceber, Paulo, que o Vitória não está marcando com referência individual. Janderson, por exemplo, está fechando a zona. Janderson não está encaixado individual. O Vitória está balançado para o lado da bola, mas percebam que o próprio Leonaldi aqui, por exemplo, está na zona da bola, não necessariamente colado individualmente. Então é bom mostrar esses frames, Paulo, para a galera que está chegando agora nas análises também compreender a diferença, inclusive, do que a gente fazia com o Condé para o que a gente está fazendo com o Carpini, né? Exatamente, são duas formas de marcar, né? O futebol tem algumas situações de dinâmicas defensivas que podem ser executadas, marcação individual com jogador pré-definido, marcação individual com o jogador que entre na zona, ou seja, minha marcação não é por zona, mas o jogador que entrou na região que eu estou é que eu vou marcar individualmente, enfim, e a marcação por zona, que é que o Vitória utiliza hoje, que deu para ver muito bem nesses vídeos que a gente trouxe a diferença do Palmeiras com a marcação homem a homem e a do Vitória com a marcação por zona, buscando ali gerar muito volume e densidade no lado da bola para dificultar a progressão do Palmeiras, e em algumas situações funcionou como a gente trouxe aqui. O terceiro vídeo que a gente vai trazer já é do Vitória na segunda etapa, onde a gente vai abordar algumas situações que acabaram fazendo com que o Vitória conseguisse, né, sair um pouquinho mais, né, desafogar, gerar situações de transição, gerar situações de contra-ataque. A gente vai observar aqui como foi que o Vitória teve essa evolução. A gente viu que algumas ideias se manteve, como a gente observou agora o Neres, outra vez fazendo passo de pintura, buscando o Janderson, que parou a bola na frente, e aí a gente viu já algumas ideias sendo valorizadas. Quando o Vitória conseguia romper essas duas linhas do Palmeiras, o que é que ocasionava? Espaço na amplitude do campo. Foi assim que a gente começou a fazer inversões. Essa bola do Mateuzinho para o Oswaldo, no lado oposto, que pisa para o Lucas Esteves, ele acaba finalizando para fora, dava até para ter escorado para trás para o Oliveira. Aqui agora a dinâmica de triangulação e movimentação para tentar atacar as costas da última linha. Foi o Esteves, o Naldi e o Oswaldo, e o Janderson foi acionado, acabou que não conseguiu fazer o passe de letra. E além dessas dinâmicas de manter o passe de ruptura longo, de inverter o corredor para quebrar ali o balanço do Palmeiras, a gente começou a utilizar muita transição ofensiva em situação de contra-ataque em velocidade. A gente vai observar agora que o Vitória consegue ali quebrar a marcação, já aciona o Oswaldo no lado oposto, essa bola que daria para até dar mais uma tapa para a linha de fundo para ganhar mais tempo, e aí fez o cruzamento, mas por mais que não tenha sido situações de assistência, de finalização, de chance clara, mas já era um Vitória que tinha mais volume no último terço, o que não aconteceu na primeira etapa, que outra vez o Vitória recupera a posse, bola, Janderson faz uma boa parede no pivô, o Oliveira recebe novamente. Olha como foram 3 jogadas semelhantes do Vitória variando a bola para o lado oposto, encontrando o Oswaldo aberto em amplitude, e aí o G em muitos momentos não conseguia encurtar com tanta velocidade. Nesse caso, o Oswaldo conseguiu fazer o gol. Agora, outra situação, né, de ataque rápido, no momento onde o Vitória conseguiu ali gerar um volume de jogo bem veloz, situação onde o Vitória ganha ali a primeira e a segunda bola, José Bento acelera o passe, é um toque por dentro, o Oliveira escora para o Mateuzinho, aí vem as tabelas curtas de 1-2 que funcionaram bastante no segundo tempo. Teve muitos ataques do Vitória, vocês vão observar que não tinham 4, 5, 6, 7 jogadores pisando na área, chegando ali de fundo, como o time de Carpini costuma ser. Vai ter vários ataques do Vitória, foi com 2, 3 jogadores, e ainda assim, com tabelas curtas, por pegar essa última linha e segunda linha do Palmeiras batida, tinha ali uma primeira que ficava destruturada, que não tinha como acompanhar a velocidade que o Vitória buscou implementar nessa situação de jogo. Interessante, porque quando a gente mostra no vídeo, agora sem emoção do jogo, uma forma mais fria, que realmente foi um padrão muito claro e muito evidente do Vitória, fazer essa saída um pouco mais rápida e variar o corredor para Oswaldo. Foram 3 bolas assim, uma de Esteves, uma que ele acaba cruzando, vai para o fundo e não consegue, e outro gol. Então o gol não saiu por acaso, o gol saiu de uma ideia, de uma dinâmica que
Vitória vinha tentando e acertando no segundo tempo, só que faltava acertar no último terço e graças a Deus Oswaldo acertou. Não esquece aí de apertar no gostei, de apertar no inscrever-se. Vamos lá. Aqui agora no último vídeo a gente vai observar que foi o Vitória. Essas setas aqui, gente, não é para sinalizar uma marcação individual não, tá? No lance do Palmeiras era para sinalizar, agora é para sinalizar somente a subida das linhas, né? Observe que no segundo tempo, diferentemente do primeiro tempo, e quando esse vídeo se encerrar vou trazer aqui um tópico interessante sobre isso, foi o Vitória que subiu um pouco mais as linhas. E o quão isso foi importante para o Vitória conseguir equilibrar mais as ações com a bola, porque isso fez com que o Palmeiras tivesse que baixar mais jogadores para o seu campo. Quando o Palmeiras teve que baixar mais jogadores para o seu campo, ficou fácil do Vitória manipular o Palmeiras para o lado e pressionar melhor. E aí o Palmeiras começou a errar bola longa, o Palmeiras começou a errar saída, né, de 3, o Palmeiras começou a errar a dinâmica do terceiro homem, a gente conseguiu ali fazer com que o Palmeiras tivesse mais dificuldade e mais distante ainda do nosso alvo. E aí foi quando a gente observou o Palmeiras, que no primeiro tempo era normal ter 2 minutos com a bola no pé, passou a não ter. Agora a gente vai observar o Vitória em superioridade numérica no corredor lateral, com balanço muito definido, 4 contra 2, ou seja, 2 jogadores para um adversário, e aí a gente com coberturas bem precisas que funcionaram, conseguiram ali recuperar várias bolas nos corredores laterais. Tinha situações que a bola ainda entrava entre eles, como foi nessa jogada aqui, mas vou destacar aqui outro ponto também. Lucas Esteves fechando muito bem o lado do campo, e esse foi um jogo marcado onde o Vitória pesou muito bem a sua área de defesa para gerar cortes. O Palmeiras, no segundo tempo, é claro que vai parecer até soberbo, mas o Palmeiras foi um time bem produtivo no segundo tempo e um time de uma jogada, uma cartada só. Chegava, bola no lado, cruzamento para a área, bola no outro, cruzamento para a área. E foi muito importante o Vitória pesar bem essa área, com os 2 zagueiros, o Neres e o Wagner muito bem, depois o Edu, e além disso teve o suporte do Naldi e teve o suporte do William Oliveira e também do Felipe Machado, que realizaram vários cortes, porque o Vitória já percebeu que o Palmeiras estava querendo acelerar nos jogadores do lado, colocou o Dudu com o pé aberto do lado direito para fazer cruzamentos, lado esquerdo também tinha ali jogadores, o Maurício muitas vezes caindo por ali, o Vanderlan para fazer cruzamentos, e a gente pesava a área e cortava. Com a expulsão a gente viu aqui que o Vitória foi pro 4-4-1, né, variou para essa situação, e o curioso foi que o Mateuzinho jogou à frente como centroavante, pelo desgaste físico que ele teve, ele jogou à frente, foi o Alejandro que voltou para compactar numa linha de 4, então é importante ter jogador com essa característica. E o ponto que eu disse que eu ia trazer no final sobre essa situação é que eu não sei se é uma ideia de Thiago Carpini, eu não sei se está acontecendo porque ele está determinando, mas nos últimos jogos a gente tem visto um padrão de um Vitória que começa o primeiro tempo com a postura um pouco mais reativa, com as linhas um pouco mais médias e baixas, e no segundo tempo sobe mais pressão. Eu tô falando isso porque contra o Botafogo, Thiago Carpini já fala que até hoje eu não me esqueço, que ele falou, ó, com o elenco que eu tenho no futebol moderno, é muito difícil o time pressionar os 90 minutos. Então a gente sempre prioriza ali alguns momentos do jogo onde dá para fazer isso. Naquele caso, foi o primeiro tempo em cima e o segundo atrás. Então, eu acredito que nesses últimos jogos está sendo um padrão Vitória jogar mais recuado, abaixando um pouco os blocos, esperando um pouco o adversário e no segundo tempo sendo elemento de surpresa, subindo as linhas para pressionar a saída de bola do adversário. Eu acredito que é um padrão, até pelo que você falou, nos últimos 3 jogos a gente fez isso. Então vai sendo um padrão e vai sendo um padrão que funciona. Espero que funcione sábado contra o Cuiabá também. Uma equipe muito física, uma equipe muito forte, uma equipe que encurta, que é bem compactada, que talvez tecnicamente do meio para trás não seja uma grande equipe, mas compensa muito nos tais duelos que a gente tanto ouviu, né? Nos duelos individuais, eles conseguem sobressair, mas espero que eles não sobressaiam sábado. Mais uma vez, parabéns a Paulo pela análise. Se você assistiu até aqui, coloque aí Vitória 2, Cuiabá 0, nossa transmissão vai aparecer. Eu, Paulo e Victor, já ativa a notificação e comenta o que você achou da análise, tá? Tamo junto, galera. Nós, um abraço. Fui.